Olá, bem-vindo ao canal. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou o pastor Fábio, sou teólogo, coach e terapeuta, mas principalmente um apaixonado pela palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos tratar o tema o que a Bíblia fala sobre o poder das palavras. Então a Bíblia diz que nós temos esse poder na nossa palavra, ou seja, ela pode gerar vida ou gerar morte, conforme o que liberarmos pela nossa boca. A palavra de Deus diz que nós somos como uma fonte, e fonte tem que jorrar águas potáveis. Não pode uma fonte jorrar água doce ou jorrar água salgada, ou uma ou outra, né? Então nós precisamos cuidar com as palavras malditas, palavras impensadas, palavras que eu falo naquele momento em que os meus sentimentos estão em turbulência dentro de mim e eu não tenho aquela inteligência emocional de controlar esses sentimentos, essas emoções, e acabo liberando palavras que podem gerar morte na vida de outras pessoas ou até mesmo na minha própria. Eu quero ler um texto contigo que está em Provérbios, capítulo 10, versículo 11, que diz: "A boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência." Nós sabemos que a palavra fala justos e injustos. E a diferença entre o justo e injusto não está só no caráter, na sua conduta, mas também está na sua forma de falar. As nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. Elas podem produzir isso, vida ou morte. Então nós precisamos ter cuidado com o que falamos, principalmente para os nossos filhos, principalmente para os nossos cônjuges, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que são as primeiras a ser atingidas por palavras liberadas de uma forma errada. Então, eu quero ler um texto contigo que está em Provérbios também, Provérbios 12, 18, que diz assim: "Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina." Então, assim como a palavra pode machucar, a palavra pode matar, a palavra também pode curar e a palavra também pode dar vida. Então, nós precisamos direcionar as nossas palavras da forma correta. Precisamos ter o cuidado com a forma de falar que pode trazer esse dano a quem ouve. E o problema é que não atinge só quem ouve, atinge também as nossas vidas. Em Provérbios 18, 21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto." E Provérbios 13, 2 e 13 assim: "Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos perfídios é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre seus lábios, a si mesmo se arruína." Então é exatamente isso, né? Quando nós não conseguimos controlar as palavras que saem da nossa boca, a ruína pode também nos alcançar. Então Jesus, ele falou lá em Mateus 18, 18, ele disse o seguinte: "Tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus." Então, veja o poder que Deus nos deu através da palavra que liberamos na nossa boca. Agora, como assim? Como o homem tem esse poder na sua palavra? Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e se Deus tem muito poder nas suas palavras são criativas, suas palavras são transformadoras, suas palavras trazem à existência as coisas que não existem, nós também fomos criados à sua imagem e semelhança. As nossas palavras também têm o poder de dar destino, as nossas palavras têm o poder de dar identidade, as nossas palavras têm o poder de transformação, de criação, a nossa palavra tem o poder de mudar ambientes, atmosferas e dar destino às pessoas. Então há momentos que o silêncio é a forma mais inteligente de falar. Quando nós deixamos a ira passar, nos acalmamos e aí então resolvemos todas as situações.
Eu quero ler um texto contigo que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 27, que fala: quem retém as palavras possui o conhecimento e é sereno de espírito, e é homem de inteligência. Então, realmente, quando nós retemos as palavras e falamos quando estamos calmos, estamos demonstrando inteligência emocional. Então, nós precisamos compreender que temos que ter essa administração, essa gerência das nossas emoções. Eu quero ler mais dois textos contigo, que está, primeiro, Provérbios 15, 2 e 4, que diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Então, muitas vezes nós temos que entender que a palavra tem a hora certa para ser liberada. Quando alguém já está emocionalmente alterado, então a forma branda de falar irá aplacar o sentimento. Quero ler o texto contigo, que está justamente em Provérbios 15, 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscitará a ira. Então, quando nós acalmamos e falamos palavras brandas, isso diminui aquele incêndio que está dentro de nós. Mas quando nós colocamos mais lenha na fogueira, maior então é a contenda. Temos que olhar para Jesus e ver como ele falava, como ele se comunicava com as pessoas de forma tranquila, mansa, e falava somente na hora certa. Por isso que em muitos casamentos dá muitos problemas, porque querem discutir relação, querem resolver problemas com muito furor, com muita ira no coração. Estão pegando fogo e, em vez de jogar água, jogam gasolina. E aí dá mais problema ainda, mais gritaria, mais confusão, e o problema fica maior ainda. Precisamos compreender que as palavras, elas abençoam, mas elas também amaldiçoam. Palavras podem gerar vida e palavras podem gerar morte. No Velho Testamento vemos muitos problemas que aconteceram por palavras que foram liberadas. Nações se levantaram contra as nações, reis contra reis, pessoas contra pessoas, e guerras ceifaram muitas vidas. Há um texto, há uma passagem que conta uma história de Jacó. Jacó fugiu do seu sogro, levando suas esposas e todos os seus pertences. Seu sogro Labão se deu conta que Jacó tinha ido embora e que havia sumido as suas imagens, seus ídolos. Então, Labão persegue Jacó e o alcança. Então acusa Jacó de ter roubado as suas imagens. E Jacó, naquele momento de ira, disse para o seu sogro Labão: aquele que roubou as suas imagens, que morra. Então, o que aconteceu? Jacó não sabia que quem havia roubado as imagens foi sua esposa, que ele tanto amava, Raquel. E acabou que Raquel, dando à luz ao seu segundo filho, acabou falecendo. Então, as palavras, ela tem esse poder de amaldiçoar as pessoas. Quantas vezes matamos pessoas, relacionamentos, sonhos, projetos, nossa própria vida, com palavras malditas. No Novo Testamento vemos que essas palavras também, com furor, com ira e contenda, trouxeram prejuízo ao Evangelho do Senhor Jesus, separando dois ícones, dois apóstolos dos gentios, Paulo e Barnabé, com relação à pessoa de Marcos. Mas eu não vou entrar no mérito da questão, quem estava certo ou quem estava errado. O fato é que Paulo, então, ele com bom senso diz, e eu quero ler esse texto contigo, que está em 2 Timóteo 4,11, que diz assim: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Então Paulo resolveu essa questão, reconhecendo com humildade
que precisava ali de Marcos ali no ministério, ele havia se desentendido lá e tal, mas que já tinha passado, que tinham que superar aquilo, e o evangelho, a pregação do evangelho, o reino de Deus era muito mais importante, e pronto, tudo se resolveu. Então a palavra branda, ela resolve situações assim também de conflitos. Então que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos ensine a comunicar ao nosso próximo, segundo o seu coração, segundo os princípios da sua palavra. Precisamos compreender que as nossas palavras têm o poder de mover o sobrenatural. O profeta Elias, ele determinou, ele liberou uma palavra que não choveria naquela terra. E não choveu. Vamos ler esse texto. Está em 1 Reis 17:1, que diz: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso é importante, estar na presença de Deus, para liberar palavras de poder que movam o sobrenatural. Então, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Sabe que Eliseu também liberou palavras sobre uma mulher sunamita e disse que ela teria um filho. Isso aí está em 2 Reis 4, 16 e 17, que diz assim: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo o que Eliseu lhe dissera. Então veja bem, dois profetas liberando palavras que mudaram destinos, palavras que tiveram um impacto tremendo. Eliseu dizendo que não teria chuva e Israel passou por uma grande seca naquela época, porque havia muito pecado na terra, mas aí você lê o texto lá, você vai compreender. E depois Eliseu, que se encontrou com uma viúva, que muito lhe ajudara, ele queria abençoar essa mulher, só que a mulher não podia ter filhos, e ele liberou uma palavra profética, e a mulher então teve um menino. E tem também Tiago, disse aqui um texto que justamente comprova isso. Está em Tiago 5, 16 a 18, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, Tiago, ele traz esse contexto de que Elias era um homem que nem nós. Então, nós somos chamados também para ter uma palavra profética em nossa boca. Se você é um servo de Deus, se você tem sua vida alinhada com Deus, comece a liberar palavras de vida aonde você passar. Profetiza a vida de Deus aonde há morte. Deixe de murmurar, deixe de cantar o cântico da derrota deste mundo. Exerça a autoridade de Deus que há sobre a sua vida. E você vai experimentar coisas lindas e tremendas à sua volta. Há um poder tremendo nas nossas palavras. Deixa eu ler um texto contigo aqui, que é Provérbios 18, 21, que diz: está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, quando você diz, eu te abençoo, em nome de Jesus, quando você abençoa o dia das pessoas, quando você abençoa o trabalho das mãos das pessoas, você está transmitindo vida. Quando você diz, eu te abençoo, você está invocando a graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. E sabe que a Bíblia diz que a graça de Deus nos basta. Então, quando você invoca a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa, você está transmitindo tudo que ela necessita. Quero ler um texto contigo que está em Tiago 3,2, que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, a tal homem é perfeito e poderoso também para frear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e que possamos governar todo o seu corpo. Da mesma forma, nós precisamos frear a nossa língua para que sejamos bons
governadores de nós mesmos, conforme diz a palavra. Então, queridos, como é bom ouvir uma palavra como esta. Eu desejo que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Desejo que você seja muito feliz, que você se case e tenha uma família abençoada. Eu desejo que você realize os seus maiores sonhos. Eu desejo que você seja muito próximo, que ganhe muitas almas para Jesus. É maravilhoso nós desejarmos o bem para as pessoas. Em vez de criticar, em vez de ficar julgando, nós abençoarmos. Nós precisamos, nesse mundo de más notícias, ser o portador de boas notícias, as boas novas. E elas têm que sair pela nossa boca. Sabe que às vezes nos deparamos com esse retrato do caos. Mas saiba que Deus transformou o caos pela sua palavra. Então as tuas palavras, elas determinam destinos. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é poderosa. E quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa boca, ela permanece poderosa. Por quê? Porque ela permanece como palavra de Deus. Então, as suas palavras, elas marcam os limites da sua vida. Deus dá forma às coisas através da sua palavra. Então, sabendo disso, declare a palavra. Mas não basta dizer uma vez só. Você tem que falar, declarar, até você ver o que você espera. Então, busque uma palavra para a área da sua vida que está necessitando ser transformada. E comece a declarar essa palavra. Sabe que em Tiago 3,4 diz que um navio tão grande é dirigido por um leme tão pequeno. E é assim as nossas vidas. Este leme é a nossa língua. E o navio é a nossa vida. Então nós determinamos a direção do nosso destino, de todas as coisas. Então comece a liberar palavras de fé e a sua colheita virá. Sabe que as suas palavras, elas vão ser usadas para a sua própria transformação. Os seus pensamentos determinam como vai ser a sua vida. Então, da forma como estão os meus pensamentos, vai dando direção. Os meus pensamentos mais fortes vão dando direção à minha vida. Então, se eu não estou gostando de como está a minha vida, eu preciso mudar os meus pensamentos. Mas como assim mudar os meus pensamentos? Sabe que a neurociência ela descobriu que a sua fala está diretamente ligada à parte dominante do seu cérebro. Então, quando você começa a falar constantemente dos seus problemas, você está declarando derrota. Mas quando você começa, então, a falar palavras de vitória, a vitória que você já tem em Cristo Jesus, conforme a própria palavra de Deus diz, que você é mais que vitorioso em Cristo Jesus, então você vai criando novos caminhos neurais no seu cérebro. E a partir daí, então, as coisas começam a acontecer. Então, há muitas palavras, muitas profecias, muitas bênçãos, promessas de Deus para a sua vida. Comece a declarar isso e, com certeza, a sua vida mudará. Então, eu gostaria de agradecer você que ficou até o final aí assistindo esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor e tenha abençoado a sua vida. E se você gostou, compartilhe aí com outras pessoas que de repente não têm cuidado das suas palavras. Compartilhe esse vídeo para que eles aprendam também o que a Bíblia diz sobre o poder das palavras. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva e deixe aí o seu joinha para que mais pessoas recebam notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.